O aborto está em pauta no STF. Sabendo disso, é claro que não dá para simplesmente ignorar esse assunto, visto que a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, afirmou que a prioridade é trazer de volta a pauta de julgamento do aborto e da legalização das drogas, que muito provavelmente devem ser aprovadas, até porque a maioria dos ministros do Supremo estão formando maioria para descriminalizar o porte da maconha. Vale ressaltar que tudo isso são pautas em que a esquerda anseia para que sejam aprovadas até o fim do mandato do atual presidente. E como já falei, visto todas as circunstâncias atuais, tanto do Congresso, quanto do Supremo, quanto do Executivo, é muito provável que tudo isso venha a ser aprovado em algum momento do atual governo. Em relação ao aborto, o deputado de direita Nicolas Ferreira já se pronunciou e afirmou ser totalmente contra essa decisão. Além disso, ele fez um importante apelo ao STF. Esse barulho aqui, senhor presidente, e eu quero que chegue até o STF, para o que muitos chamam de aglomerado de células, eu chamo de filho. Meu filho de 8 semanas, que está na barriga da minha esposa e que está sendo considerado uma não-vida, talvez, pelo STF, se a DPF de número 442 for aprovada, uma vez que a ministra Rosa Weber deixou como uma promessa de que antes de sua aposentadoria, ela iria pautar esse ADPF que pode legalizar o aborto, a matança, o assassinato de crianças de até 12 semanas. Com 7 semanas eu ouvi o coração do meu filho. E eu não estou aqui para defender somente o meu filho, porque nunca se passou em minha mente abortar o meu filho. Mas passa-se na cabeça de várias mulheres no Brasil, eu sei, talvez abortar os seus filhos. E se isso passar, uma criança que não tem responsabilidade alguma do que acontece aqui nesse mundo afora, pode sofrer uma pena de morte, pode sofrer uma condenação eterna, por culpa de uma decisão de togados que nem votos tiveram, que nunca foram representantes da população brasileira, e que foram ali colocados por uma indicação, e não há nenhum tipo de representação por parte do povo brasileiro. Eu tenho certeza que hoje, se nós fizéssemos um plebiscito no nosso país, não seria aprovado o aborto aqui em nosso país, porque o aborto é uma condenação eterna de uma vida. Aos 12 semanas, a criança está completamente formada. E qual o caminho que nós teremos para o nosso país? Um caminho de um homicídio silencioso, de um genocídio, onde você tem escolha de quem é ser humano ou quem não é ser humano. Eu ouvi isso há bastante tempo, de uma pessoa com um bigodinho, e que dizia a mesma coisa: isso não é vida, isso daqui é vida. E o resto da história nós sabemos o que aconteceu. A América Latina, nós temos, por exemplo, a Colômbia, que legalizou o aborto de crianças de 6 meses. 340 mil crianças no Brasil nascem prematuras. Então eu faço aqui um apelo aos ministros do STF, para que, se isso for pautado de fato, para que eles coloquem a mão, não somente na Constituição, que já garante a vida, mas para eles coloquem a mão em sua alma, porque eu tenho certeza que, se isso acontecer, vocês terão sangue em suas mãos. E engraçado que, quando eu fiz um vídeo ainda nas eleições dizendo: engole o choro e faz o L, porque quando, com certeza, isso acontecer no Brasil, de legalizar o aborto e descriminalizar as drogas, quando eu postei isso, tive que postar uma retratação do TSE. Agora eu quero ver se o TSE vai se retratar com o Brasil, de ver um governo lutando não para que vidas nasçam, mas para que vidas sejam ceifadas. Esse aqui é o meu apelo, dando voz. Mas e aí? Você concorda com o deputado?